glória a Deus. A irmã Soledade está com a oportunidade de dar uma saudação para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É como o irmão falou nesse momento, né? Que nós venhamos colocar nossa família no altar do Senhor. Porque a família é projeto de Deus. E nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele tem entrado nos lares. Ele tem feito tantas coisas, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. O que nós devemos fazer é nos colocar na posição como servo do Senhor, na dependência do Senhor, colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Mas como é que nós vamos colocar em oração? Aquilo que é impossível para mim, é possível para o nosso Deus. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Gênesis, ele fala da família de Noé. Noé, ele é um homem reto diante do Senhor. Noé, ele era um homem íntegro. Ele era um homem obediente e ele amava o Senhor. Quando o Senhor, ele disse: Noé, entra na arca, mas também tu vai entrar com teus filhos, e também, não somente os filhos de Noé entrou, mas também as noras de Noé, também entraram na arca. Aqui no capítulo 7 de Gênesis, ele disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha só o que o Senhor diz para nós nesta noite. Ele disse para o Senhor, ele viu como era a vida de Noé. E aqui fora, também o povo, ele vê também como é a nossa vida. Nós somos espelho, nós somos luz e sal desta terra. Foi por isso que o Senhor nos escolheu. E aqui, quando o Senhor fala sobre Noé, ele disse: olha Noé, olha a qualidade que o Senhor disse para Noé. Ele disse: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tu tens sido justo diante dessa geração. Ele viu que Noé era um homem diferente. Que nós venhamos ser diferentes na nossa casa, por onde nós andarmos. Tá bom, testemunho, é fácil? Não é fácil, porque a gente liderar uma casa não é fácil, porque eu tenho não somente um filho, eu tenho mais de um, e ali nem todos são iguais. Mas o que a gente tem que fazer? Colocar os nossos filhos diante do Senhor, nosso marido diante do Senhor, não somente nosso esposo, mas também toda a nossa casa, a nossa parentela. Quando o Senhor disse que ele era justo no meio daquele povo, porque eu vejo ali que aquele povo era um povo rebelde, era um povo, como é que eu posso dizer, um povo que estava vivendo em desobediência. Mas Noé, ele era diferente. Noé, ele era um homem justo diante do Senhor. E ele deu uma ordem para Noé. E Noé obedeceu. E a ordem que o Senhor nos dá é que nós devemos colocar nossa família diante do altar do Senhor. Pedir ao Senhor para que o Senhor venha tirar ele do mundo da perdição, como o Senhor um dia me tirou. Porque se eu estou aqui, é pela misericórdia do Senhor. Eu sou perfeita? Não. Eu sou imperfeita. Mas quem me escolheu
escolheu foi um perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Que nós venhamos colocar todos os dias a nossa família, pedir ao Senhor para que o Senhor venha mudar o coração, tirar os comichões dos ouvidos, porque eles ficam surdos. A gente fala e eles não escutam. O mundo diz assim: olha, fala aqui, entra aqui e sai aqui. A gente fala e eles viram as costas para eles ali, a gente não está falando nada. Mas enquanto nós falamos para aquele lá de cima, ele escuta. E eu digo isso porque se eu hoje estou aqui porque eu sou a resposta de oração, então não vai ser diferente para o meu marido, não vai ser diferente para o meu filho. É impossível? Não, é impossível para mim. Aleluia. Mas não é impossível para o meu Senhor. Tenho filhos afastados dos caminhos do Senhor, mas eu desisti de clamar ao meu Deus? Não. Não desisti e nem vou desistir, porque eu sei que o Senhor vai responder as minhas orações. Então, o que é que nós devemos fazer? Colocar os nossos filhos no altar do Senhor, para que um dia ele venha estar aqui, pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, adorando o Rei dos Reis. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É verdade, meus irmãos, viu? A nossa família nós devemos colocar na vontade de Deus. Nesse momento nós temos aqui os visitantes aqui, que é o Clênio e a sua esposa Micaela e seu filho, uma família abençoada por Deus. Que Deus continue sempre abençoando vocês, dando graça, saúde, e que vocês voltem sempre, porque aqui é onde nós louvamos a Deus, aonde nós glorificamos a Deus. Em momentos difíceis nós viemos para cá e saímos restaurados. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Francisquinha está com a oportunidade de louvar o hino para colher a oferta. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, culto da família. Como já foi falado nessa noite, a nossa família é sagrada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós venhamos a cada dia amar a nossa família, ser unido, aleluia. Louvado seja Deus. Colocar diante do altar do Senhor, como foi dito nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos louvar a Deus com o hino 25. Amém? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Oh, eterna e glória te dou. O teu nome é amor,
seja o nome do Senhor. Estamos dormindo, Deus está ali guardando. Nossos filhos estão ali nos lares dele, Deus está guardando, porque nós buscamos um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, receba a sua bênção que você veio nesta noite. Você vai voltar com a sua bênção, porque aqui o dono da bênção é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem bênçãos para nós. E nesta noite, aleluia, não foi em vão que você veio nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então vá com a sua bênção, receba a sua bênção nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos e amigos ouvintes, vamos à palavra de Deus apresentar o nosso pregador nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Deus, eu estou aqui, Pai, diante do teu altar, para te apresentar esse homem de Deus, esse homem que o Senhor enviou, Pai, para nos ensinar, para nós, Pai, saber, Pai, o que é o amor. Ensina, Pai, ele como fazer a obra. E o Senhor tem trabalhado nele há muito tempo. Só que a palavra de Deus a cada dia se renova e que o Senhor possa se manifestar hoje mais uma vez e mais uma vez nesse homem de Deus. Pai, usa ele, Pai, assim como o Senhor me usou hoje no louvores e continua, Pai, usando ele para fazer a tua obra. Pois ele é especial para a família dele, para nós, assim como o Senhor, Pai, escolheu ele para pregar essa noite, Pai. Que pessoas possam sair, Pai, satisfeitas, alimentadas e fortificadas com a tua presença, com o teu Espírito Santo, que hoje nós possamos nos saciar, Deus, a cada dia da tua palavra. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, aleluia. Nós temos segundo como indicamos quantas pessoas tem aqui. Quanto você conta, aí eu vou cantar. Sai, 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 manda a tristeza pra lá. Em nome de Jesus, ela aqui não vai ficar. Sai, sai, sai. Pode, já cantou? Manda a tristeza pra lá. Em nome de Jesus, ela aqui não vai ficar. Quanto? 14. 14? 24. Então é o seguinte, amados. Hoje, como é culto da família, nós vamos orar pelas famílias. Está entendendo? Como é que nós vamos fazer? 24, 4 vezes 4 são 16, 4 vezes 5, 20, 6 grupozinhos de 4 pessoas. Aí, olha, venham para cá, você pega na mão e faz um círculo, um ora pela família do outro. Tá bem? Vamos agora, em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Aleluia. Pode vir, todo mundo. Pode vir. Quem não souber orar, fica aqui nesse espaço, o gabarito para tudo. Quem não souber orar, a gente ora por vocês, tá bem? Bora lá. Já sei que pegar aqui na mão desse cidadão aqui. Nós vamos fazer círculo, né? Bora, faça aí o círculo 4. Sempre está feito. Vem mais para cá. O negócio de ficar oprimido fica ruim. Venha mais para cá. Olha, um ora pela família do outro. Por exemplo, aqui ora pela família da Fernanda, ora pela família dessa, esse ora pela família dele, ele ora pela família dele. Tá bom? Então vamos orar. Tá bom. Aí, eu oro pela sua família, pela vida.
Amados, as famílias, elas estão sendo bombardeadas por Satanás, pela sociedade moderna, pela mídia, que estão inculcando na mente das pessoas a ideologia transgênica. E hoje já tem brinquedos masculinos com órgão feminino, brinquedo feminino com órgão masculino. Já existe hoje banheiros públicos para entrar homem e mulher todos juntos. Então, Satanás, ele está agindo ferranhamente no seio da família. E hoje eu irei falar sobre a importância da família. Abram as vossas Bíblias em Josué, no capítulo 24, versículo de número 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Todos encontraram? Então, leiamos a palavra de Deus. Porém, pode ler, eu ia ler, mas vocês podem ler, vocês estão acostumados. É que eu sei decorado, bora lá. Porém, então, na minha missa diz assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, hoje escolheis a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra estais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, não existe nada melhor do que a pessoa ter esse privilégio de ter todos os membros da sua família adorando a Deus, servindo a Deus. É a maior riqueza que pode existir na face da terra, dentro de um lar, é quando as famílias que habitam debaixo daquele teto, todos servindo a Deus, adorando a Deus, magnificando a Deus, porque hoje as famílias, elas estão bombardeadas com essa pós-modernização. A mídia investindo muito nas famílias, ensinando filhos a desobedecerem a pai, a saírem de casa sem prestar satisfação aos pais. Mulheres hoje que chegam para o marido e diz assim, são ensinadas: eu trabalho, eu sou independente
Se quiser ter separação, nós se separamos. E hoje existem muitos casais morando no mesmo, debaixo do mesmo teto, separado. Um dormindo na sala e outro no quarto, outro na cozinha. É isso que estão aprendendo nessa pós-modernização. Filhos que não obedecem mais pai fumando ao lado do filho, o filho com cigarro, o pai com outro, pais bebendo juntos. E eu não sei se vocês lembram que Michel Temer, ele queria votar o projeto do enxerto. Sabe o que é isso? Não tinha nenhum problema o pai se relacionar sexualmente com a filha e nem a filha com o pai. Até onde a nossa sociedade ela vai chegar nessa pós-modernização? Hoje, se chamar um transexual de ele, a pessoa é processada. Érica Hilton, o Ratinho chamou ele de ele, porque é ele mesmo. E ele entrou com um processo contra o Ratinho para ele passar 10 anos fora do programa, 10 anos preso e pagar uma indenização de 10 milhões para ele, porque chamou ele de ele. Quem é homem tem sexo masculino. Quem é mulher tem sexo feminino, é bem diferente. Mas Satanás entrou na sociedade. E hoje existem mulheres deixando os maridos para morar com outra mulher. Existem homens deixando a esposa para morar com outro homem. Então, amado, ter uma família sadia, uma família de referência, é um grande desafio hoje. Porque eles taxam as pessoas de analfabeto, eles taxam as pessoas de quadrados. E hoje está difícil criar família. Hoje, quando existe uma mãe e um pai que acerta na criação do filho, ele levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Porque está difícil. Até porque hoje as pessoas entregam seus filhos para esse aparelho. Antigamente era na mão da Xuxa, que não chamava, que era chamada a Rainha dos Baixinhos, que não pronunciava o nome de Deus. Hoje é Lucas, como é o nome daquele outro? Lucas, que é aquele palhaço? Lucas Neto. Vocês sabem o que é que Lucas Neto ensina às nossas crianças? Tomar o brinquedo da outra, namorar antes do tempo, mentir, brigar. O que Lucas Neto ele faz é isso. E hoje as mães pegam o celular e pegam para os filhos, e os filhos vão crescer nesse comportamento, trazendo transtorno familiar e também social. Por quê? Porque uma sociedade
equilibrada, uma família equilibrada, uma sociedade constrói-se uma sociedade equilibrada. Uma família desequilibrada também constrói uma sociedade desequilibrada. É isso que nós estamos vendo. Então, todo cuidado na nossa casa, no nosso lar, relacionamento de mulher com marido, de marido com esposa, deve ser com muito cuidado. Relacionamento de pai com filhos. Nunca sua criança, ainda pequena, pegue um brinquedo. Se ela for do sexo feminino, pegue um brinquedo do sexo masculino e dê para ela brincar. Nunca pegue um brinquedo do sexo feminino e dê para uma criança do sexo masculino brincar, porque isso vai moldando a sua personalidade e termina nesta sociedade desaprovada por Deus e pelas famílias conservadoras. E agora, Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem a vez de servir. Sabe o que é que ele estava dizendo? Que as famílias, elas precisam saber fazer escolha. As famílias precisam ser inteligentes na hora de suas escolhas. E ele diz: se vocês querem servir aos deuses do vosso pai que habitava além do rio, ou aos deuses dos amorreus que em cuja terra habitais, aí ele, nas suas palavras, ele estava dizendo: eu tomei uma decisão acertada, eu tomei uma decisão inteligente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Existe, irmão, só dois estilos de vida na sociedade. Um dirigido pela própria pessoa. Esse estilo de vida, ele é cansadônio, ele é macabro, ele é doentio, ele é enfadônio, ele traz consequência, traz pesadelo. É por isso que existe hoje muitas pessoas sofrendo problema psicológico, que não querem Deus, querem um estilo de vida da sociedade moderna. Em São Paulo, por exemplo, existem os bacanais. Vocês sabem o que significa isso? Onde eles vão para um evento, um casal, dois casais, duas pessoas casadas, vai para o evento, chega lá, troca a esposa pelo outro. Aí ficam namorando, o outro com a mulher dele e ele com a mulher do outro. E eu já ouvi eles dizendo assim: é a coisa mais gostosa que pode existir. Imagine aonde nós chegamos. Igrejas estão sendo fechadas no mundo inteiro. Aí estou lá, me caminhei, que era o chefe supremo do Irã. Dizem quando ele encontrava uma pessoa que adorava a Deus, que falava no nome de Deus,
ele mandava matar ou então mandava prender. 15:1 do mesmo jeito. E no nosso Brasil existe hoje um número muito grande de pessoas desigrejadas, que se congregam pela internet, pelo Facebook, até ceiam pela internet, pela televisão. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, chamar a vossa atenção para que não se envolva nesse tipo de comportamento, não faça parte desses grupos, porque todos aqueles que se congregam online, eles estão offline. Quando vocês ligam os vossos aparelhos que não tem Wi-Fi, ele diz assim, offline, aí sai uma pessoa de cabeça para baixo, está dizendo, você está desconectado. Offline quer dizer, você está desconectado literalmente com Deus, não tem nenhuma conexão. O lugar de adoração, a Bíblia Sagrada diz que é este. Glória a Deus. Salmo 10, versículo 4 está escrito, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do meu Deus, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. É isso, é a igreja que foi o lugar exato que Deus escolheu para prestarmos a nossa adoração a Ele. Então, este estilo de vida, irmão, dirigido pela própria pessoa, onde a pessoa diz que é dono de si, não dá satisfação a ninguém, é um estilo de vida fracassado. Que é este que nós estamos vendo na sociedade moderna. A quantidade de crentes no Brasil é muito pouca, irmão, e aqui nós temos liberdade para pregar, mas você não vê crente de domingo nas ruas, é deitado na rede. Eu quero trabalhar para meu Senhor, e deitado, levando a palavra com amor. Para servir a Deus, tem um preço a ser pago. Lembro-me que desde o tempo que eu fui escolhido para sair evangelizando pelo Piauí inteiro, Maranhão, não tive mais o privilégio de morar em uma casa minha. As casas tudo caindo, se deteriorizando, porque casa fechada estraga madeira, estraga telha, estraga tudo, parede. Para estar à frente de igreja, pastoreando, e muitas vezes sendo mal compreendido por muitos. Então, esse estilo de vida, de servir a Deus, tem um preço a pagar, mas é um estilo de vida abençoado. Glória a Deus. É um estilo de vida próspero. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso de capacitação para cuidar de pessoas portadoras da ranceníase, e eu disse, meu Deus, eu quero pregar o Evangelho aqui, eu quero pregar. Foi lá no Hotel Real Palace, e aí eu orando, Senhor, eu quero pregar o Evangelho, quero me declarar como servo de Deus aqui, papai. Aí a professora que era da Universidade de Fortaleza, ela olhou para mim e disse, como que é o seu nome? Eu disse, meu nome é José.
Aí ela disse: o senhor gosta do seu nome? Eu disse: olha, antigamente eu não gostava, mas quando eu passei a ser leitor da Bíblia Sagrada, eu descobri que o nome José significa próspero. Então eu gosto do meu nome. Aí ela disse: mas eu tenho um amigo que é pesquisador e ele me falou que a Bíblia tem erro. Eu disse: não, senhora, o único livro no mundo que existe inerrância é a Bíblia Sagrada. Agora, para descobrir erros de gramática na Bíblia, não precisa ser pesquisador. Qualquer pessoa descobre, é só conhecer a gramática. Como, por exemplo, João, capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí, na tradução da Escritura das Testemunhas de Jeová, escrito por Charles Taze Russell, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, Deus minúsculo. Você não pode escrever Deus com o D minúsculo, porque vai dizer que é um Deus. Como você não pode escrever Espírito Santo com E minúsculo, porque você está dizendo que é espírito de homem. Só o espírito do homem que é escrito com E minúsculo. E aí as famílias elas estão sendo bombardeadas por seita, pela mídia, pela sociedade moderna, por traficantes, por prostituta, por tanto tipo de gente. E agora nós estamos enfrentando esse desafio para que possamos chegar e dizer assim: até eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Os celulares são os aparelhos mais perigosos do mundo. Vocês sabem o que foi que ele causou na sociedade? Ele matou o uso do relógio. Ninguém usa mais relógio que tem nele. Matou o uso do rádio. Ninguém usa mais rádio porque tem nele. Matou a televisão, porque não precisa mais de televisão porque tem nele. Matou o relacionamento conjugal. Hoje é sabido que existem mulheres que vai dormir 12 horas da noite, o próprio marido deitado na cama esperando, e ela lá no Facebook: vem pra cá, mulher. Não, estou assistindo aqui meu negócio aqui. Quando vai deitar, come a tal. Amanhece o dia, aquela mulher que era para levantar cedo e fazer o seu café para ele ir para o trabalho, está roncando, nem vê quando ele se levanta. Aí os relacionamentos estão sendo destruídos, os amores estão sendo esfriados, não tem mais amor, não tem mais afeto. Os filhos acordam, não tomam mais a bênção, os pais estão aprendendo com o Lucas Neto, só mentir, tomar o brinquedo do outro, brigar, querendo morar antes do tempo, é a babá dos nossos filhos. E agora eu pergunto: para onde que está sendo, para onde está indo a nossa família? Que tipo de família nós somos na sociedade?
Isso para o povo de Israel, irmão, ele já tinha 110 anos, era um homem de experiência. E ele, do capítulo 23 ao versículo 24, ele mostra o perigo da sociedade em deixar, abandonar os cuidados de servir a Deus. Nós devemos ter Deus como a nossa prioridade. Ontem, o diácono Ivani me perguntou: o senhor vai para José de Holanda? Eu disse assim: sempre que tem trabalho evangelístico, eu sou o primeiro da fila. Aleluia! Nós aqui não cancela culto por causa de chuva. Deus cancela a chuva por causa do culto. Aleluia! Mas nós divulgamos a palavra de Deus. Ontem e meio, tanta chuva, tanta água. Chegamos em casa molhado, mas com o dever cumprido de pregar a palavra de Deus. A igreja ela deve ter o cuidado, irmão, de visitar as famílias e ensinar os princípios da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um evangelho doentio, onde muita casa, filho chegando bêbado. E aí, coroa? Eu vai sair do meio ou não vai? Pai chegando para o filho dizendo: pega aqui esse dinheiro, vai comprar uma carteira de cigarro para mim. É um desafio na nossa sociedade. Então é uma sociedade doentia, um evangelho em crise, porque hoje as famílias não conseguem ganhar os seus parentes para Jesus. É filhas e filhos desviados, chegando bêbado, passando 3 dias fora de casa, e a pobre da mãe sem conseguir dormir. Mãe, quando seu filho é pequeno, perde até sono para o seu bebê cuidar, mas quando cresce eles pagam com desprezo. Sua mãe aflita se põe a chorar. Enquanto o filho não manda notícia, não telefona, ela não dorme, com medo do filho chegar dentro de um caixão em casa. Mas é difícil hoje, porque são muitos sistemas bombardeando a família, são muitos sistemas deteriorizando as famílias. E nós devemos ter o cuidado de estar sempre na presença de Deus. Eu quero fazer referência a Noé. Noé, a Bíblia diz em Gênesis, que ele começou a construção da arca quando tinha 500 anos. E terminou quando tinha 600 anos. Então ele pregou 100 anos. Naquela época, existia já muita gente na terra, mais de 1 milhão. Mas uma coisa é certa: nenhum dos membros da sua família se perdeu. Ele ganhou todos para Cristo. E nós hoje não conseguimos ganhar nossos filhos, nossas filhas. Quantos pais têm a triste notícia de olhar para sua filha e dizer: minha filha é moça, eu tenho uma moça em casa,
Quando de repente ela chega e diz: papai, eu quero lhe falar uma coisa. Estude é tudo. É isso que está acontecendo nesta sociedade, meus amados irmãos. Hoje, quando você toma a decisão de ser pai, quando você toma a decisão de ser mãe, você tem que estar preparado para tudo. Você corre o risco de ir lavar a roupa do seu filho, meter a mão no bolso e ver aquela muqueca de maconha. Corre o risco de ir lavar a roupa e ver aquela muqueca de cocaína, de pedra. E para quem nunca fez uso dessas drogas, talvez nem conheça, aí vai dizer assim: meu Deus, que negócio é isso? Mas essa é a realidade na nossa família, na sociedade, melhor dizendo, na sociedade. Então, meus amados, Josué, ele estava dizendo: eu sofri um desafio porque existiam muitas pessoas naquela época adorando a outros deuses. Existiam os amorreus com adoração diferente. E hoje existe o celular que rouba a nossa adoração. 10 minutos para ler a Bíblia, a gente não tem tempo, mas passa 4 horas no Facebook. Eu desafio a você a chegar na sua casa e olhar o Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram. Hoje é 19 de março, no dia 19 de abril você vai assistir. É a mesma porcaria que tem hoje. Baixaria na sociedade, troca de acusações, brigas, mentira daqueles que postam alguma coisa e diz assim: para você saber do resto, passe para a parte 2. Então, para você passar mais tempo, quando você vai para a parte 2, ele disse: agora passe para a parte 3, que é para terminar o noticiário. E a pessoa não sabe disso. Olha, o Google, ele é tão inteligente que quando você abre o Facebook para assistir briga, ele já sabe que você gosta de briga. As próximas manifestações é briga. Se você ouve louvor, aí vai sair um monte de louvor. Se você ouve mentira, vai sair um monte de mentira, porque ele é inteligente. Ele observa a sua vida, do que você gosta e do que você não gosta. E eu quero desafiar que neste ano de 2026, tome a decisão de ler a Bíblia toda. Se passar por alguma passagem que não entenda, me procure. Me procure, pode me procurar. Eu não tenho dificuldade tanto de entender a Bíblia. Já li várias vezes. Mas uma coisa é certa: diante dessa sociedade moderna, que não tem interesse de servir a Deus, se dedique à leitura da Bíblia Sagrada. Paulo, ele chegou para Timóteo e disse: essa Bíblia que vai te fazer inteligente, que vai te fazer sábio. Aí ele chega e diz assim: que o homem de Deus, se debruçando para ler a Bíblia Sagrada, ele passa a ser habilitado para toda boa obra.
Então não negligencie, leia a Bíblia na sua casa com seus filhos. Se os seus filhos não querem fazer o culto doméstico, mas leia você só, leia de voz alta, cante hinos, que eles vão estar ouvindo, até que eles se moldem e volte ao seu círculo para também praticar o culto doméstico. O culto doméstico, quando ele é abandonado no seio da família, a família toda corre o risco de entrar por caminhos tortos. Mas quando o pai e a mãe tomam cuidado de ser um leitor da Bíblia, a família passa a ser abençoada. Às vezes, irmão, 30 dias é muito, né? Eu passo 30 dias lendo só um capítulo da Bíblia. Outro dia, eu passei 30 dias lendo Salmo 30. Descobri tanta coisa que eu não queria mais parar. Eu aprendi isso de acordo com essa história. Martinho Lutero, ele passou 24 horas trancado em um quarto lendo o Salmo 23. E ele entrou, fechou a porta, nem bebeu e nem comeu. E a mulher dele batia na porta e ele não abria. Ela disse: meu esposo morreu. Agora chamou o serralheiro. Quando o serralheiro abriu a porta, ele estava debruçado no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas correntes de água, refrigera a minha alma, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 23. Vocês sabem qual é a parte da Bíblia mais curta? O capítulo da Bíblia mais curto, quem é que sabe? Valendo uma sardinha, mas um assunto não tem nada a ver. Qual é? Qual é? É. O menor capítulo da Bíblia. Viu? Aí é versículo. Eu sou o pão da vida, é versículo. E a gente chorou, é versículo. Jó disse, Jó, na linguagem contemporânea, é o menor versículo da Bíblia, que só diz assim: disse Jó. Na linguagem contemporânea. Mas eu não estou perguntando, é o menor capítulo da Bíblia. Isso aí é curiosidade bíblica. Quem tem curiosidade bíblica é porque estuda a Bíblia. Quem estuda a Bíblia, a família é abençoada. Bora aqui. Pega o Ivan. E o Ivan de uma forma muito bonita. Ontem ele pregou lá em José de Holanda. Mas que eu aceitava Jesus de novo. Eita, glória! Qual é o livro da Bíblia? O menor. Pai do Senhor Jesus, o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, 2 versículos. Não vale a pena vocês virem hoje para o culto da família?
Então, meus amados, a partir de hoje, invista na sua família. A partir de hoje, deixe de assistir novela com a sua família, mas dirija culto com a sua família. E você vai ver como as coisas na sua casa vai ser mudadas. Aleluia. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem é a vez de servir. Se aos deuses que serviam nosso pai, nossos pais, que estava ali no rio, ou aos deuses que já morreu, cuja terra estáis, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça como Moisés. Moisés não ganhou ninguém lá fora da sociedade, da sua família, mas ganhou a sua família para Jesus. Faça isso em nome de Jesus. E nos cultos sobre a família, traga a sua família, traga seus filhos. Eu lembro que eu tenho um membro da minha família que eu levei para a igreja pequena, e naquela época R$2 era muito. Eu dizia, vamos cantar? Não, eu tenho pena. Eu te dou R$2 para eu cantar. Hoje são cantores. Tem que ter estratégia. Eu duvido se a Ruth vier cantar aqui, se vocês pensam que ele é uma cantora profissional cantando, ou se ouvir ela cantando no celular. Levei ela para cantar em São Jefferino Pacheco, e o povo ficaram assustado, pediram para a gente voltar lá de novo, levar ela. Ela estava aqui na minha posse. Então, meus amados, invista na sua família. Existe um desafio, mas não desista da sua família. Não desista. Diga assim comigo: eu não vou desistir da minha família. Eu vou apresentar a Deus, e Deus vai abençoar. Não desista. Está dando trabalho, não desista. Nem que muitas vezes você não consiga dormir, você não consiga se alimentar, derrame lágrima, mas vale a pena você investir na sua família. Não desistir de seus filhos, do seu esposo. Sempre acreditar e convidar para vir para o culto toda vez, nem que não venha. Meu filho, vamos para a igreja hoje, está tão bom. Não fale mal do seu pastor e nem da sua igreja. Diga: oi, igreja abençoada. Eu estava conversando com um empresário lá de Duque Bacelar, e eu estava dizendo: olha, rapaz, eu estou aqui na congregação Betel. E ele disse: aonde é? Eu disse: é no residencial Dom Avelar. Eu disse: se o senhor vier aqui, o senhor não quer mais ir embora. É uma igreja dinâmica, poderosa, de pessoas de relacionamento sadio, que cantam com muito talento. Eu disse: ô glória, ele nem é crente, mas ele disse assim: ô glória. Então fale isso para a sua família. Diga: nosso pastor ensina bem, é dedicado ao ensino, é dedicado ao evangelismo, é dedicado às famílias. Vamos lá, meus amados, nós chegamos ao término do trabalho. E divulgue esse culto de hoje e diga: não falte no próximo culto de ensino. Aleluia. Amém? Queremos agradecer a presença de todos, e os nossos amigos que ainda não fizeram a sua decisão por Cristo, venha aqui para nós orar por você. As famílias está difícil, mas com Deus é mais fácil de resolver os problemas, porque Ele dá sabedoria, Ele dá inteligência. Lucas 1,17 está escrito. Lucas 1,37. Para Deus tudo é possível. Então venha aqui. Aí você chega lá e diz: mulher, eu nem sabe o que é que eu sou crente, igual eu falei para a Francisquinha. Digo: eu sou crente agora. O quê?
Você estava dentro, mas viu que passava fora, né? Coberto de palha, de muita Deus, que a mulher vai saber onde é essa igreja, ela vai mandar a menina. Tu vai sair dessa igreja, tá aí. Temos 30, vamos fazer 37 anos de casado. Nunca tivemos desejo de se separar, criamos nossos filhos. Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. Estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então traga a sua família, traga o seu esposo. Diga assim, se tu ouvisse o estudo do pastor sobre família, tu não queria mais sair de lá. Eu estou passando aqui experiência de vida. Vamos orar encerrando com o irmão Ivan e eu interpreto as bênçãos pastorais. A sábado é para vir um metalúrgico com Natália, também aqui onde está cotejando atrás da igreja. Segunda-feira, os jovens do campo. Muito bem. Então é o seguinte, segunda-feira não era para ter ciclo de oração, era para vir um jovem do campo e sair aqui, é uma vez por mês, né? Então é o seguinte, mas é uma vez por mês nas congregações. Fosse aqui segunda, ia custar demais vir de novo, está entendendo? Então não vai ter ciclo de oração sim, tá bom? Mas não porque eu impedisse. Eu disse, tem liberdade de fazer o nosso campo, onde o nosso líder maior é o pastor Antônio de Freitas Melo, pessoa que eu respeito e tenho admiração por ele. Então, foi suspenso, vai ter ciclo sim de oração segunda-feira. Domingo temos escola bíblica dominical, as pessoas de dar os avisos não estão aqui, e também vai ser entregue as novas revistas, né, irmão? Então compre a sua revista. Irmão Zé Sobrinho, eu não quero comprar a revista, irmão. É R$11,50, né, de aluno, para 3 meses. Se você for para um comércio e comprar com R$11, você não compra nada. E outra coisa, nós devemos investir em nós. Eu tenho uma biblioteca com mais de 10 mil livros. Está entendendo? E por quê? Porque quem aprende sem estudar é papagaio, e aqui não tem nenhum papagaio. Quem aprende sem estudar é papagaio. Se você disser que o Ivan é o Miguel, ele acredita. No dia que ele veio, porque ensinaram errado, ele acreditou. Quando você compra que estuda, você vai aprender. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus amado, nesse momento queremos te dar graça, Pai querido, pelo que o Senhor tem falado através do teu servo, Senhor. Pai querido, eu te rogo, Senhor meu Deus, que esta palavra venha encontrar morada nos corações dos ouvintes nesta noite. Que venha, Senhor meu Deus, Pai querido, germinar e dar bons frutos, Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor meu Deus, que esteve aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, Senhor meu Deus, continua dando graça, Senhor. Continua abençoando, fortalecendo a cada um, Senhor meu Deus. Pai querido, aprendemos nesta noite, Pai, que para manter uma família forte, Senhor, para manter uma família firme, é necessário buscar a Tua presença. É necessário estar em Tua presença. Deus amado, então eu te rogo que a Tua presença não se aparte de nós, que ela continua conosco, Senhor meu Deus, em toda a nossa vivência, Pai. Deus amado, agora queremos para os nossos lares. Nos abençoa, Senhor. Nos livra de todo mal, Pai querido, do homem sanguinário, Senhor, dos acidentes, de tudo quanto é ruim. É o que eu te peço, Pai, por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, até o retornar de Jesus a nos buscar, e todos digam amém. Foi muito bom estar com vocês. Diga para o seu amigo que está com você ao seu lado, foi muito bom estar com você. Estamos aqui encerrando a transmissão do canal Raituba Oficial, Facebook e Instagram Raicosmil. Se inscreva, comente, deixe seu joinha e seu like. Estamos aqui na congregação Betel Dom Avelar, culto da família, no dia 19 de março de 2026, uma bela noite de quinta-feira chuvosa aqui na congregação Betel Dom Avelar, que é pastoreada pelo pastor José Sobrinho, missionária francisquinha, e auxiliado pelo irmão Ivânio.